Fala, rapaziada. E aí, de boa? Beleza? Rafa Green aqui mais uma vez trazendo um vídeo sobre o mercado de escanteio. E dessa vez eu vou trazer esses dois jogos aqui para vocês, Botafogo e Mirassol e River e Palmeiras, um da Série A e o outro da Copa Libertadores, rapaziada. River e Palmeiras, o jogo da ida. E aqui eu trago as impressões dos escanteios, de tudo que eu faço aqui na minha banca. Para quem não me conhece, eu trabalho de forma profissional no mercado de escanteio na 365. Resolvi em 2025 aqui trazer os métodos, as apostas, as impressões, as análises que eu faço. Então, se você não é inscrito, faz a inscrição, ativa o sininho para você receber a notificação. Eu fiquei 5 dias aí sem mandar vídeo, tive um problema aqui, um problema técnico, um problema pessoal também, mas já está tudo resolvido, beleza? Lembrando que nas apostas esportivas os ganhos não são garantidos, o jogo é responsável e para maiores de 18 anos. Lembrando que eu estou com um grupo VIP, eu vou deixar também no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo para que vocês possam acessar o meu grupo VIP, beleza? Lembrando que o grupo VIP, eu estou dando uma reformulada nele, porque, por enquanto, eu estou fazendo apostas de forma manual, eu faço as análises, eu que mando, só que daqui a um tempinho eu vou soltar o meu robô, rapaziada, e é um robô de escanteios, é um robô focado no primeiro tempo, focado em total de escanteio asiático, no final do primeiro tempo, race. Então, se você curte o mercado de escanteio, fica ligado no meu canal que eu já estou quase conseguindo lançar, dá trabalho, pessoal. Por isso que demora, beleza? Mas assim que tiver ok, eu vou mandar aqui para vocês, tá show? Olha, deixando de enrolação, eu vou já dizer para vocês aqui o que eu vou fazer. Claro que eu sempre aqui no canal do YouTube, eu sempre explico o método, explico um pouco aí do que eu vou fazer, o porquê que eu vou justificar a minha aposta, o motivo da minha aposta. Então vamos lá. Aqui, ó, esse primeiro jogo que eu vou trazer para vocês vai ser o do Botafogo e Mirassol, até porque ele vai começar mais cedo, né? Eu sempre gosto de fazer aqui pelos horários, vai começar 19h30 na quarta-feira, dia 17. Terão muitos jogos bons aí para que a gente possa apostar, tá show? Olha, depois da eliminação aí pro Vasco, né? O Botafogo vai ter que jogar bola, vamos ver qual vai ser a reação aí do Botafogo, vai ter que encarar aí o Mirassol é um time enjoado, estreante aí na Série A, um time do interior de São Paulo. Só que o Botafogo, né, ele vai ter uma pressãozinha aí, porque ele tem que mostrar serviço, porque ele não tá tendo assim tantos jogos assim, claro aqui, ó. Empatou com o Vasco, ganhou do Bragantino, mas perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Cruzeiro. Então assim, o Botafogo, ele tá e não tá bem dentro de casa, né? Então ele vai ter que aí mostrar serviço, principalmente pela derrota aí, a eliminação da Copa do Brasil aí, beleza? Olha, dos últimos 5 jogos aí do Botafogo, em 3 tiveram 10 ou mais escanteios. É um bom time para poder se apostar nos escanteios totais asiáticos. E ele é o maior responsável pela marcação dos escanteios. Então, olha só aqui, ó, tá vendo? Ó, Botafogo 4-3, né? Botafogo aqui, ó, 6-8, perdeu para o Bragantino, mas olha só, Botafogo 10 escanteios em cima do Vasco, 6 em cima do Cruzeiro, 6 em cima do Bragantino, 6 em cima do Corinthians. É difícil uma equipe terminar com mais escanteios do que o Cruzeiro e o Palmeiras. E o Botafogo foi lá e conseguiu fazer isso, beleza? Olha, já o Mirassol ele está fazendo uma ótima campanha, como eu falei, está invicto aí a 4 jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro. Aqui, ó. Tudo bem, né? Perdeu aqui para o Flamengo, mas é compreensível. Mas olha só, em 5 jogos, aqui, só foi perder aqui para o Bragantino lá no mês 5. O resto tudo teve empate ou vitória. Então o Mirassol, né? Ele tá osso duro de roer, beleza? O Mirassol, por outro lado, por mais que ele esteja fazendo boa campanha aí fora de casa, ele realmente é uma equipe que está cedendo muitos escanteios para os seus adversários, ó. Tomou mais escanteios que o Inter, que o São Paulo, que o Palmeiras, que o Ceará, que o Flamengo. Em todos esses jogos aqui, o Mirassol não terminou com a maior quantidade de escanteio. Então, pode ser uma boa aposta, Botafogo, para ter mais escanteio no jogo? Pode, mas eu vou explicar o porquê o que a gente pode fazer aqui nesse jogo, tá? Olha, de chute a gol, falando aqui do Botafogo, o Botafogo está com uma média de 5.2, escanteio 5.8, são médias relativamente aí boas, tá? Já o Mirassol está com média de chutes a gol de 3.5, é uma média ok para o porte do Mirassol, tá? Uma média muito boa até. E de escanteios 4.8 é uma boa média também. E a média total é 9. Não há confronto direto porque vai ser a primeira vez que as equipes vão se enfrentar, tá show?
Olha aí, o que, que a gente pode fazer aqui? Lembra que eu falei que o Botafogo ele sempre tem terminado aí com mais escanteios aí que o Mirassol aqui, tá vendo aqui, ó, -2, rapaziada. Aqui o Botafogo tem que terminar com 3 ou mais para poder ter o green. Dois ou mais não vai dar o green, beleza? Vai dar o reembolso só, é -2, handicap asiático. A aposta comparativa não está pagando legal, 1,40. Você pode usar aí numa dupla, você pode fazer criar aposta aí com Botafogo ou empate, ou Botafogo vitória e mais escanteios, beleza? Mas eu não gosto, né, de fazer esse tipo de aposta. Mas a galera tá me mandando mensagem no Instagram e no privado, falando, pô, Rafael, dá mais opções de aposta, criar apostas de dupla, de tripla. Então, você pode usar aí o Botafogo ou empate, né? Aqui, ó. 1,72, né? Ou vai ser arriscado, né? Botafogo ou empate, que o Mirassol tá osso duro. Mas você pode ver aí aposta comparativa, escanteios, mais chutes e mais escanteios aí do Botafogo. Aqui, o que eu poderia fazer, o que eu gostaria de fazer, é o total escanteio asiático aí chegando no +9 ou no +8, beleza? Então aqui, ó, se tiver o +9 ou +8 ali, logo nos primeiros 10 minutos, se essa linha abrir, eu vou pegar, beleza? Lembrando que essa linha que eu falo é o total de escanteio asiático. Tá vendo aqui que tá 10? Conforme o tempo for passando, a linha, ou seja, é o total de escanteio da partida, vai descer. 10 aí, 9,5, 9, entendeu? Aí quando chegar no 9 ou 8,5 e 8, aí sim eu vou fazer a minha aposta. Mas isso é se não acontecer nenhum escanteio. Aí a linha vai abaixando, deu para entender? Então, e a outra aposta é escanteios após os 80 minutos, se o Botafogo estiver empatando ou perdendo, tá? Porque as equipes elas têm média aí de 1,7 escanteios cobrados a partir do minuto 80, beleza? Ou a partir do minuto 88, que é uma média de 0,9. Por que é uma média menor? Porque é a partir dos 88 minutos, rapaziada, é o 43 do segundo tempo, ou seja, vai pegar 2 minutos mais acréscimos, ou seja, se sair um escanteio, né, se você pegar uma linha asiática, o que é a linha asiática no final do jogo? É aquela linha, se tiver um escanteio é reembolso, 2 ou mais é green, mas o Botafogo tem que estar perdendo ou empatando e fazendo pressão no jogo, beleza? Deu para ver as minhas impressões aí, rapaziada? Então é isso aí, tá? Olha, River Plate e Palmeiras, esse jogo vai ser casca grossa, eu quero muito assistir esse jogo, tá? O River Plate é uma das equipes argentinas melhores de se apostar nos escanteios, principalmente em casa, porque o River Plate ele tende a dominar os jogos com maior quantidade de ataques perigosos. Tá vendo aqui a River Plate e Libertad? 68 ataques perigosos do River, Godoy Cruz 50 do River e 16 do Godoy Cruz. Aqui ó, uma equipe melhorzinha, São Lourenço, 53 ataques perigosos do River e 17 do São Lourenço, beleza? Aqui ó, contra a League Cup aqui, ó, River Plate Monterrey, 45, River Plate Oral, esse aqui foi amistoso, né? Oral a Red, acho que Monterrey também. Aqui, ó, 45. Então, rapaziada, o River Plate, ele tem essa característica, tem boas quantidades de escanteio, 9, 2, 7, 6, 2, tudo bem que é irregular aqui, ó, contra o Platense fez 2, mas é porque ganhou o primeiro tempo e o Platense teve um expulso, não tinha mais necessidade de fazer ataques e marcar escanteio. Aqui contra o Libertad, o River Plate não fez tantos escanteios, porque teve um expulso, né? Então a gente tem que entender a leitura dos números. Por que o River Plate não teve tantos escanteios? Por causa disso, disso e disso, beleza? Ficou claro aí a questão da marcação de escanteios, por que não fez tanto? Já o Palmeiras dispensa comentários, mas não sei se você está assistindo aqui o meu vídeo de primeira vez. O Palmeiras é uma das melhores equipes, junto com o Cruzeiro, Galo e Sport, para poder fazer marcação de escanteios. Então, o Palmeiras fora de casa está deixando aí um pouco a desejar. Então, se a gente for fazer uma aposta, é melhor que a gente dependa mais do River, beleza? Olha, de chutes a gol, o River está com uma média de 6,4, tá? E de escanteios 5. O Palmeiras, igualmente, chutes a gol e escanteios 5 também. A média total é 10. E aqui eu tenho uma questão para falar para vocês do último confronto do Palmeiras e do River. Tá vendo aqui o jogo de ida? O Palmeiras ganhou o jogo de 3-0 na casa do River e na volta perdeu de 2-0 na Libertadores de 2021. Mas preste atenção, o jogo de ida
teve 8 escanteios. O jogo de volta tiveram 11 escanteios. Então, normalmente, os jogos de volta, eles tendem a ser mais corridos, contanto que aqui, ó, olha os ataques perigosos do River, 92. Foi maior do que o ataque perigoso do jogo todo do jogo da ida, beleza? Então, esse jogo aqui, ele vai ser um jogo para você apostar de forma sazonal, ou seja, de forma de contexto, beleza? Eu vou explicar aqui, tá? Olha, vamos lá, vou botar aqui no jogo do River e do Palmeiras, tá? Tem que tomar muito cuidado com esses jogos. Com esses jogos de ida, tem que tomar muito cuidado, tá? Até porque as casas de aposta, elas sobem muito ali, ó, 9,5. Não tem para que pegar essa linha 9,5. Eu só pegaria o mais 8 ou o mais 7 total de escanteio asiático, beleza? E a outra aposta é os escanteios no final do jogo, se alguma equipe estiver perdendo, mas fazendo pressão. Então, independentemente, se for o Palmeiras perdendo, o Palmeiras tem condição de dar uma pressãozinha no final do jogo, em cima do River para poder fazer um gol e aí o escanteio sai. Igualmente o River também. Só que, rapaziada, tem que ver se está tendo pressão. Não adianta o River tá catimbando o jogo, o River tá dominando o jogo em cima do Palmeiras ou até mesmo vice-versa, né? Porque a gente viu lá que no outro confronto é muito possível que o Palmeiras tenha feito os primeiros gols e tá tentando dominar o jogo, mas eu não acredito que isso possa acontecer. Se o Palmeiras estiver ganhando de 2-0, o River vai tentar maçarocar o Palmeiras em casa e aí a gente do escanteio tá lá para fazer a nossa aposta, beleza? Olha, lembrando que eu tô fazendo aí agora, né, que a data FIFA acabou, essa primeira semana de término de data FIFA tá vindo, aí sim eu vou voltar a fazer a alavancagem pré-live aqui no YouTube e ao vivo lá no meu Telegram Free. Então, se você está interessado, é só você fazer aí o acesso, beleza? Sugestões, dúvidas, críticas, deixe aí nos comentários, beleza? Um grande abraço e vamos para cima. Fui!